No vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre reserva de emergência, o que é uma reserva de emergência, né? Como que você pode montar a sua reserva de emergência, por que ela é importante e aonde que você vai aplicar esse dinheiro. Então vem comigo! Sejam bem-vindos ao canal Bom Gasto, meu nome é Brian e se você chegou aqui querendo saber sobre reserva de emergência, já deixa o seu like e se inscreve aqui que eu vou te falar tudo o que você precisa saber sobre a reserva de emergência. Então vamos lá. O que é a reserva de emergência? A reserva de emergência é um dinheiro que a gente vai deixar guardado em algum lugar seguro, né, algum investimento seguro, para que a gente passe pelos momentos, né, os imprevistos da vida com mais segurança, com mais tranquilidade. Porque você já deve ter passado por algum momento em que alguém da sua família teve algum problema, né? Ela pode ter se acidentado, pode ter tido alguma doença, né? Alguma coisa que precisou de algum dinheiro e às vezes ninguém na família tinha naquele momento e precisou se endividar. A reserva de emergência é um valor que a gente vai guardar e não vai utilizar ele a não ser em casos de emergência. E a gente não vai usar esse dinheiro para fazer nenhuma viagem, nem para atingir nenhuma meta, que seja nossa meta de vida ou qualquer meta de curto, médio ou longo prazo. Esse é um valor que vai nos assegurar a nossa tranquilidade caso a gente seja mandado embora ou caso a gente perca o emprego, né, de alguma outra forma. Essa é a importância de se ter uma reserva de emergência. A gente sabe que imprevistos acontecem e a gente tem que estar preparado para eles. Então agora que a gente entendeu por que a reserva de emergência é importante, a gente tem que saber como que a gente faz para montar ela, né? Que valor que vai ser necessário para a gente ter uma reserva de emergência. Então, existe um consenso que a reserva de emergência deve ser pelo menos 6 meses do seu custo mensal. Então, vamos supor que você trabalhe como CLT e tenha o seguro-desemprego caso você seja mandado embora. Então, a gente sabe que na lei de hoje a gente tem 6 meses de seguro-desemprego que a gente vai receber na nossa conta referente ao salário que a gente recebia no nosso último emprego. Então, a gente precisa ter esses 6 meses que a gente vai receber de seguro-desemprego, mais 6 meses que seria o nosso custo mensal investido na reserva de emergência. Por quê? Enquanto a gente está trabalhando, se a gente não tiver nenhum valor, os imprevistos vão acontecer e a gente não estará preparado. Então a gente precisa ter pelo menos 6 meses, porque caso aconteça algo, a gente vai ter um valor ali que poderá ser utilizado. Agora, se você é autônomo ou tem uma empresa, né, ou trabalha por conta própria, você precisa ter pelo menos 12 meses do seu custo mensal investido numa reserva de emergência. Por custo mensal, eu não quero dizer o salário, né? A gente pode receber aí R$2.000, R$3.000 de salário. O custo mensal é realmente quanto você gasta por mês. Então, se você gasta R$1.500 para manter o seu padrão de vida mensalmente, você precisa ter pelo menos R$9.000 investido na reserva de emergência, ou então 18.000 se você é um autônomo. É lógico que a gente vai demorar um tempo para chegar nesse valor, porque a gente vai ter que, primeiro, quitar as nossas dívidas, caso você tenha alguma dívida. Primeiro você vai ter que se planejar, fazer um planejamento. Eu vou deixar aqui no card um vídeo para você ver como você pode planejar seus gastos. E então, quando você conseguir guardar um valor do seu salário mensal, você começar a investir numa reserva de emergência. Você vai levar aí talvez 2 anos, 3 anos para fazer a sua reserva de emergência, mas isso vai te dar uma segurança e uma tranquilidade que não tem tamanho. Quando você conseguir atingir esse objetivo de fazer a sua reserva de emergência, você vai ter muito mais ânimo para fazer outras coisas. Você vai ter segurança para poder conseguir um emprego melhor, porque às vezes a gente tem medo de trocar de emprego por faltar dinheiro em casa. Isso vai nos dar uma possibilidade de estudar e fazer outras coisas que vai nos render mais dinheiro no futuro. Isso vai abrir um leque de possibilidades na nossa cabeça. Pode ficar tranquilo que a reserva de emergência não é só um valor que a gente vai deixar na nossa conta. Isso vai mudar a nossa vida no longo prazo. Beleza, agora que a gente sabe que se a gente tem um custo mensal de R$1.500 e a gente é CLT, por exemplo, a gente tem que ter 6 meses do nosso custo mensal investido na reserva de emergência, que seria R$9.000, onde que eu vou colocar esse dinheiro? Vai ser na poupança? De jeito nenhum. Você vai colocar esse dinheiro em um investimento que tenha alta liquidez, que tenha baixo risco e renda pelo menos 100% do CDI. Se você não está entendendo nada do que eu estou falando aqui de liquidez, CDI, eu vou deixar aqui para você no card um outro vídeo que eu fiz explicando sobre os investimentos de renda fixa e lá você vai conseguir entender melhor essas coisas que eu estou falando aqui. Então, o que seria um bom investimento para a gente fazer a nossa reserva de emergência? Seria o Tesouro Selic, alguma conta digital que renda pelo menos 100% do CDI, né? Seria uma conta corrente remunerada, algum CDB
que renda pelo menos 100% do CDI, e qualquer investimento de baixo risco, de média rentabilidade, né, pelo menos 100% do CDI, e alta liquidez, ou seja, você vai poder resgatar a qualquer momento. Onde que você pode encontrar esses investimentos? Numa corretora de valores. A gente tem várias corretoras de valores hoje em dia, são aplicativos que você vai baixar no seu celular. Um exemplo das corretoras pode ser a Rico, a Clear, XP Investimentos, Isinvest. Tem um monte de corretoras que a gente pode utilizar e a gente tem que ficar atento à taxa de corretagem. Algumas corretoras cobram uma taxa de corretagem, mas várias corretoras hoje em dia não cobram. Então procure saber um pouco mais e comece a investir, fazer a sua reserva de emergência numa corretora de valores e você vai ver que você vai ter muito mais segurança para fazer as coisas. Se você é mais conservador, assim como eu, e tem medo de riscos, eu prefiro investir a minha reserva de emergência pelo menos 12 meses do meu custo mensal. Porque assim, mesmo que eu tenha algum problema, algum gasto que seja maior do que 6 meses do meu custo mensal, eu vou ter esse dinheiro para esses imprevistos. Mas fique à vontade, de 6 meses a 12 meses está tranquilo. Se você tiver alguma dúvida sobre reserva de emergência, além das coisas que eu trouxe para vocês aqui, me deixa aqui nos comentários uma dúvida que eu vou te responder o quanto antes. Se você aprender um pouco mais sobre investimentos e sobre reserva de emergência, se inscreve aqui no canal, deixa o seu like, compartilha com o pessoal para eles também entenderem sobre reserva de emergência e começarem a mudança na vida deles. E para você que já tem a sua reserva de emergência montada, fique ligado no canal que eu vou trazer mais vídeos sobre investimentos, sobre ações, sobre fundos imobiliários, então fica aí que nos próximos vídeos vocês vão entender um pouco mais sobre investimentos e sobre renda variável. Então é isso, até a próxima, faça um bom gasto!